Você que trouxe Bíblia, abra ela em Isaías capítulo 6. Te damos graças, Senhor. Nos submetemos ao Teu poder, à Tua soberania. Declaramos que, como Tua igreja, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso guia. É a Tua palavra, Senhor, que nos sustenta. É a Tua palavra que nos orienta, e nós Te pedimos a Tua graça para que a palavra seja revelada aos nossos corações. Dá-nos o entendimento, Senhor, da Tua boa, agradável e perfeita vontade. Ensina-nos no caminho que nós devemos andar, e nós jamais nos desviaremos. Seja a luz, Senhor, que nos ilumina. É isso que desejamos. Não podemos andar nesta terra sem o Senhor. Acabamos de cantar aqui essa canção dizendo que Tu és aquele que nos livra das trevas. Tu disseste: eu sou a luz do mundo. Aquele que anda em Ti, Senhor, não tem trevas sobre a sua vida, mas tem revelação. E aquele que tem revelação, a luz que vem do alto, não se desvia. Que a Tua palavra seja nos dada nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Isaías capítulo 6 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Essa semana nós tivemos uma conferência. Alguns pastores da igreja estiveram lá todos os dias. Estávamos em 4 pastores: pastor Josué, pastor Marlon, pastor Fabiano, eu, o pastor Biro também estava lá, e outros que foram, visitaram um dia ou outro e estiveram nessa conferência na Palavra Viva em Florianópolis. E esses dias foram dias de renovo, especialmente para mim, foram dias de renovo, de crescimento, de aprendizagem, dias de me sentir novamente cheio do Espírito, me sentir novamente fortalecido para continuar a jornada, e me lembrar de algo que a gente já sabe, mas que sempre é importante nós marcarmos, até porque na igreja sempre há um novo, sempre há alguém chegando, sempre há alguém que precisa saber disso, da importância do ouvir a palavra, da importância de fazer da congregação um bom hábito, um hábito de vida. Assim como é importante termos hábitos saudáveis, como o hábito da alimentação, o hábito do descanso, do bom sono, o hábito do exercício físico, o hábito do trabalho, também a congregação, o congregar, o sentar para ouvir uma palavra de Deus, deve fazer parte da nossa lista de prioridades, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar a nossa história. É a palavra de Deus que nos dá a condição de entendermos os projetos, os desígnios,
os propósitos do Senhor. É na palavra de Deus que nós temos a revelação do caminho. É a palavra de Deus que é a lâmpada, é a palavra de Deus que é a luz, é a palavra de Deus que é o pão, é a palavra de Deus que é a água, é a palavra de Deus que é a instrução, é a palavra de Deus que é a espada, é a palavra de Deus que nos dá a sabedoria, é a palavra de Deus que nos dá o discernimento, é a palavra de Deus que traz o conhecimento, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que sara, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que se encarnou para mudar a nossa história. Jesus é a palavra de Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio da palavra, e sem a palavra nada do que existe se fez. Pela palavra de Deus, o universo foi criado, diz o escritor de Hebreus, de modo que aquilo que é visível foi criado do que é invisível pelo poder da palavra. Gênesis capítulo 1 ensina que o Senhor, vendo a terra sem forma e vazia, disse: haja luz, e houve luz. E o Senhor foi dizendo, declarando que a terra fosse sendo formada, tudo pelo poder da palavra. O que nós precisamos é de uma palavra. Talvez você tenha um grande desafio, um grande gigante, alguma coisa muito maior do que você para enfrentar. Basta uma palavra. A Bíblia diz que a palavra quebra, despedaça o jugo. Como um martelo que esmiuça a penha, assim é a palavra do Senhor. Palavra que consome, palavra que transforma. E para isso acontecer, a importância de nós sentarmos para ouvir a palavra. Como pastor da igreja, eu prego muito para a igreja, servindo. Obviamente que as mensagens que eu prego são palavras que o Senhor primeiro tratou algo dentro do meu coração. Eu não me atrevo a pregar aquilo que em mim não foi feito algo da parte do Senhor, mas nada como você sentar para ouvir. Então esses dias foram dias de bastante crescimento, e nesses dias nós estávamos então numa conferência que o tema da conferência era nascidos para influenciar. Isso talvez seja a maior mensagem, a mensagem mais recorrente dentro da igreja, mas também a mensagem que menos nós cremos, ou a mensagem que nós menos respondemos. Como Jesus falou, aquele que ouve e pratica. Nós ouvimos, nós temos desígnios, temos propósito, temos chamada, temos uma missão, nascemos porque fomos escolhidos pelo Senhor. A palavra do Senhor diz, quando a gente olha para todos os homens e mulheres que transformaram histórias, todo aquele que nasce é nascido para um propósito, está escrito na palavra. Mas a realidade é que nós, sabendo de tudo isso, na maioria das vezes nós não cremos nisso. Nós nascemos para influenciar. Você está nessa terra para exercer influência. Você está nessa terra para fazer a diferença. A Jeremias o Senhor disse: desde o ventre da tua mãe eu te formei e te designei. Ainda no ventre da sua mãe você foi designado para um propósito. Profeta das nações. Sansão, ainda antes de ser formado no ventre, já tinha um desígnio. O Senhor já havia lhe designado como libertador de Israel. Jesus, antes de ser formado no ventre, já lhe recebeu o desígnio de ser o Salvador do mundo. Todos os que nasceram para influenciar, e você não é diferente. Nós olhamos os homens
Mas quantas são as mulheres que nasceram e influenciaram, e cada uma aqui, que está aqui dentro, tem essa capacidade. A Bíblia nunca chamou as mulheres de coadjuvantes. Segundo plano, a Bíblia chama as mulheres de co-herdeiras. São coprotagonistas nessa terra. Mulheres e homens têm funções diferentes, mas o mesmo propósito. A mesma promessa. E quantas não percebem, não entendem? A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica, ela influencia a sua casa. A mulher sábia não é aquela que sabe muito de conhecimentos gerais. A mulher sábia é aquela que crê e teme ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o Senhor está dizendo, você nasceu para influenciar. A gente olha na palavra, a gente vê uma mulher chamada Raabe, que influenciou os espias que Josué havia enviado para dentro de Jericó, antes de Israel invadir. A Bíblia diz que ela morava nas muralhas de Jericó, e vivia uma vida promíscua. Mas uma vez que ela viu uma oportunidade de mudança de vida, ela se arrependeu genuinamente e influenciou toda a situação, todo o projeto. Ela foi extremamente importante para que Israel invadisse Jericó e tomasse posse da promessa que havia sido prometida há 400 e tantos anos atrás a Abraão. Deus usou uma mulher para fazer parte do projeto. Essa mulher se casou com um homem chamado Salmão, se tornou mãe de Boaz, trisavó de Davi. Jesus veio da sua genealogia. Se você entender que você nasceu para influenciar, se você crer no poder de Deus sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, coisas poderosas podem acontecer. Se você entender que o Senhor te criou, sim, para fazer a diferença. Eu ouvi uma mensagem, uma frase, nesses dias todos, uma frase, que talvez sintetize tudo, o que foi a conferência, e eu quero guardar para o resto da vida no meu coração. E essa frase do pastor Henry Fernandes, ele disse assim: se você não souber quem você é, alguém vai dizer quem você não é. Isso é muito forte. Se você não souber quem você é, alguém vai dizer para você o que você não é. E você vai acabar acreditando naquilo que você não é, por conta de não entender, não saber quem você é de fato. Quando eu ouvi isso, o Espírito de Deus falou comigo: Fernando, a maior crise de todas é a crise de identidade. A maior parte dos problemas que a igreja tem, que a igreja atravessa, que nós enfrentamos e nós perdemos e nós fracassamos, é porque nós não sabemos quem nós somos. Nós vivemos uma geração, um tempo onde as pessoas têm uma crise severa de identidade, se olham no espelho e não sabem quem são. E o pior é que isso não é novo, gente. Isso é uma coisa que desde o Éden, Satanás tenta fazer. O que Satanás provocou lá no Éden, que fez o homem cair, foi uma crise de identidade. Ele chegou para Eva e disse: Eva, é verdade que vocês não podem
comer de todas as árvores do jardim? E a Eva disse, não, o que nós não podemos é comer da árvore que está no meio do jardim, do bem e do mal, porque no dia que nela tocarmos ou comermos dela, certamente nós morreremos. E aí ele disse, não, certamente que não. Olha aqui ele botando dúvida. Certamente que não. No dia que vocês comerem da árvore, do fruto, vocês serão como Deus. E o que Deus não quer é que vocês sejam semelhantes a Ele, mas vocês serão como Ele, conhecedores do bem e do mal. Agora, se você for no capítulo anterior, você vai ver o Senhor dizendo, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O homem já era a imagem e semelhança do seu Criador, e Satanás veio para colocar dúvida em relação a isso. É o que ele tenta fazer todos os dias na nossa vida, colocar dúvidas sobre quem nós somos. Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador, somos homens e mulheres de Deus, chamados para influenciar e mudar histórias, destinos, mas ele coloca essa dúvida. Ele fez isso com Cristo. Cristo, cheio do Espírito Santo, foi levado para um deserto, e lá nesse lugar, ele tentou provocar uma crise de identidade. Lá nesse lugar, ele tentou questionar Jesus, sobre quem Jesus era. Jesus estava cheio do Espírito, mas estava num deserto. Talvez alguns de vocês aqui estejam exatamente nessa situação, cheios do Espírito Santo, mas num deserto. Cheios do Espírito Santo, mas atravessando um momento de escassez, um momento de dificuldade, atravessando um momento de restrição, atravessando um momento de dificuldades, atravessando um momento de seca, atravessando um momento de crise. Mas isso não muda quem você é. Você é um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Porque uma vez que você creu em Cristo, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Ele está com você, Ele está em você, Ele está dentro de você. Mas se está dentro de mim, por que eu passo por essa situação? Eu não consigo, eu não entendi ainda, eu não vi ainda. É incrível isso. Eu ainda não vi, nem na Bíblia e nem na vida, nos poucos anos que tenho, ninguém que tenha vivido o extraordinário de Deus sem passar por um deserto. Deserto é lugar de treinamento, mas não é lugar de morada, é lugar de passagem. Você vai passar por ele, talvez você já esteja passando por ele, mas a verdade sobre isso é que você apenas passará, logo logo você sairá daí, o mesmo Espírito que te levou vai te tirar. Só que você tem que tomar cuidado, porque é nesse lugar que nós enfrentamos as crises, que nós somos tentados a não identificar mais quem somos, a duvidar de quem somos. Foi no deserto que Satanás se apresentou a Jesus e disse: se és o Filho de Deus. Olha aqui, a crise de identidade. Se tu és o Filho, porque Jesus sempre disse: eu sou o Filho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Porque Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, o Filho de Deus, atravessando uma dificuldade, atravessando uma necessidade. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, exatamente como nós, e aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. O sofrimento não é ruim, os tempos de sofrimento são bons para transformar o nosso caráter, para mudar a nossa história. Os desertos são necessários para nos amadurecer, para nos trazer força, sabedoria, conhecimento, para entendermos de quem nós dependemos, em quem nós podemos confiar. No deserto nós podemos confiar totalmente no Senhor. Ali nesses lugares a gente vê milagre de Deus acontecendo. Talvez será a época em que você mais verá milagre, poder sobrenatural de Deus na tua vida, na tua família, será nesses tempos de passagens desérticas. Mas o Senhor é com você. O problema é que Satanás vai passar e vai dizer: és o Filho de Deus? Aí, então manda que essas pedras sejam transformadas em pães. Transforme essas pedras em pães. Se eu sou o Filho de Deus, por que essa dificuldade, por que essa escassez?
E aí vem a dúvida. E tudo aquilo que não procede da fé se torna um pecado, se torna um erro. Só que Jesus falou o seguinte: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede. Todo o quê? Toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que Jesus estava fazendo? Dizendo para Satanás: lembra-te de 2, 3 dias atrás, de alguns dias atrás, Jesus ficou 40 dias no deserto. Foi no final que o diabo se apresentou. Então se lembra aí de 40 dias atrás, quando eu fui batizado por João Batista. Quando ele saiu das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em forma corpórea, como uma pomba, e do alto uma voz declarou, e todos ouviram: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Não importa quanta dúvida seja colocada no teu coração, você tem uma palavra de Deus, você não vive por outra coisa senão pela palavra de Deus, e a palavra de Deus dos céus declaram: tu és filho amado, tu és filha amada, em quem o Senhor tem prazer. Não tenha crise de identidade, você é filho de Deus, filho. Todo dia a gente ouve, mas quantas vezes a nossa oração é: Senhor, se eu sou teu filho, por que pedras e não pães? Senhor, se eu sou teu filho, por que eu passo por isso? Deus não abandona os seus filhos. Deus é Pai amoroso. Se tem alguma prova, com certeza ela está trazendo algum ensinamento. E você vai sair mais forte daí, porque você é filho. Não entra em crise. Fala para o teu irmão: não entra em crise. Crise de identidade. Muitas são as crises, mas o que não pode haver é uma crise de identidade. Foi por isso que Jó saiu da pior crise da sua vida. Jó teve crise financeira, teve crise na saúde, teve crise no casamento, teve crise em tudo que é lugar, mas ele nunca teve uma crise de identidade. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Crise de identidade ele não teve. O diabo não será capaz de mudar quem você é. Você é feito filho, porque todos aqueles que creram no seu nome, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos que mudam história, filhos que sabem quem são, filhos que influenciam, filhos que servem os desígnios do Pai, filhos que são protegidos, são cuidados, filhos que as adversidades, as circunstâncias não mudam o seu caráter, a sua identidade. Eles sabem quem são. Se você não souber quem você é, você vai ouvir de Satanás aquilo que você não é. Você vai ouvir ele dizendo: tu não é filho coisa nenhuma, tu é um pecador, tu é uma pecadora, tu é um miserável, tu é um fracassado, tu é uma fracassada. Não. Se levante e diga: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a palavra que procede da boca de Deus é que nele você é herdeiro de todas as promessas. Em Cristo Jesus você é justificado, lavado, remido, sarado, salvo. Não há mais nenhuma condenação, você é filho. E o deserto? O deserto é só uma passagem. Daqui a pouco, se você vencer, se você ficar aí firme, confiando, apenas crendo no Senhor, a tua vitória é crer, a tua derrota é duvidar. Se você tão somente crer, verás a glória de Deus. A Bíblia diz que passado aquele momento, o diabo deixou até a ocasião oportuna, porque o chato ele dá uma volta e volta.
Se ele perceber uma oportunidade, ele vem. E a oportunidade não tem nada a ver com brecha. Eu dei brecha. Não, é porque ele é chato mesmo. Ele vem. Só que a Bíblia diz: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá. Você está fugindo porque você não sabe quem você é. Se você souber que você é filho, você descobrirá que você tem o poder do nome de Jesus sobre a sua vida. E ele disse: em meu nome expulsarão. Jesus apenas manteve-se crendo de que ele era filho. A Bíblia diz que os anjos do céu do Senhor vieram e lhe serviram. Tem anjos de Deus, escolhidos e separados pelo Senhor, com bandejas nas mãos, trazendo pão quente dos céus, favor e bênçãos dos céus sobre a sua vida. Apenas creia que você é filho, e no tempo certo o Senhor vem te servir, e você não vai morrer de fome nesse lugar. Não entre em crise. Você é chamado para influenciar. E aí eu fiquei pensando, e foi exatamente o que Jesus falou. E Jesus usa um termo muito simples e primordial. Jesus fala do quê? Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo, e vocês são o quê? O sal da terra. E ele diz: se o sal perder o seu sabor, de nada serve senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. O sal, ele tem muitas propriedades, e uma delas, talvez a que mais se destaque, é justamente essa, a propriedade de influenciar. A propriedade de dar o equilíbrio, o tempero para o alimento. Essa é a função da igreja. A função da igreja na terra é dar equilíbrio, é temperar esse mundo que está bipolarizado. Desde o ano passado eu venho escrevendo sobre isso, que esse ano seria um ano de bipolaridades, porque é um ano político, e aí as coisas se intensificam. Mas isso é uma expressão de como nós estamos divididos. O nosso adversário tem trabalhado para dividir, porque ele sabe que reino dividido não subsiste, casa dividida não subsiste. Por isso que ele trabalha para dividir a tua casa, por isso que ele trabalha para dividir o lugar onde você trabalha também. Por isso que ele tenta causar divisão, porque reino dividido não subsiste. E para vencer esse espírito de divisão, ele trabalha para dividir a igreja. O espírito de divisão se derruba com temperança, com equilíbrio, com gente que entende que é sal, e sal influencia com pacificação, influencia com reconciliação, influencia com sabor, dando um bom gosto, influencia com bom gosto. Fala para o teu irmão mais uma vez: você tem um bom gosto. Não faz as coisas de qualquer jeito, você tem bom gosto. Se você se propor, vai sair bem feito, você é sal. Agora o interessante, a eficácia do sal está no equilíbrio. A eficácia do sal está nas pitadas. Sal é feito para dar pitadas, pitadinhas. Grande parte da igreja não consegue romper, não consegue influenciar, não consegue fazer a diferença, porque se tornam exagerados. Imagina uma feijoada. Quem aqui gosta de feijoada? Imagina uma costela de fogo de chão. Quem é vegetariano aqui? Imagina uma salada variada, sem sal. Se torna insonso, se torna sem sabor. Parte da igreja, por não saber quem é, se esconde. Alguns são agentes secretos do Senhor. Eles não fazem a diferença, não marcam a vida de ninguém. Ninguém nem sabe que eles existem.
A Bíblia diz que esse tipo de gente não serve para nada. Está gastando o oxigênio da terra. Jesus disse, não servirá para nada a não ser para ser jogado fora. É mais ou menos assim, eu te criei para designar algo, para fazer algo, e você está aí sem fazer nada, sem se propor a nada, e você já tem dentro de você a capacidade. Não seja sem gosto, não seja insonso, não seja insonsa. Marque a vida de alguém, não se esconda, não deixe entrar em você o espírito da autocomiseração, do autovitimismo, da autopiedade. Normalmente as pessoas que se tornam sem gosto são pessoas que vão se tornando assim, vítimas de tudo, tudo é o vitimismo, todo mundo é mau e ninguém presta e nada vai ficar bom e elas vão se enclausurando. Jesus está dizendo, não vai servir para nada se você fizer isso. Você vai acabar sendo descartado, porque o efeito é rebote, é o contrário. A gente acha que a gente desperta piedade, a gente desperta raiva muitas vezes nas pessoas. O autovitimismo, a autocomiseração, desperta isso muitas vezes. Ao invés de a gente receber cuidado, tem gente que se faz de coitado para receber ajuda. É pior. Porque com certeza, por mais que sejam grandes as nossas dores, se nós olharmos para o lado, tem gente pior do que nós, sofrendo mais do que nós, mas sendo alguma coisa, fazendo alguma coisa. Decidido a mudar de vida, esperando uma oportunidade. Jesus está dizendo, não seja essa pessoa. Agora também não seja aquele que se excede. Imagina uma feijoada, então, se você virar 1 quilo de sal nela. Fica intragável. Você não come, você não se alimenta, e essa é a realidade, infelizmente, de muitos dentro da igreja. É o exagero, é o fanatismo, é a religiosidade, é o farisaísmo, é aquele irmão que se converte e agora ele tem um versículo na ponta da língua para detonar todo mundo. Ele chega na casa dos amigos, ele chega na casa da família e ele é uma Bíblia ambulante, não para resgatar, mas para destruir vidas. E se tu fizer por aí, tu vai ver o fogo do céu, do Deus consumidor, vai destruir a tua vida. O cara é salgado demais, não dá para comer, não dá para sentar do lado. Não influencia, não ganha ninguém, se torna intragável, destrói a obra do Senhor, não se torna essa referência. O Senhor está dizendo, você é sal da terra, e sal se dá pitadinha. Se você tiver oportunidade, dê uma pitadinha. Acrescente alguma coisa na vida de alguém. Para o corpo humano, o sal é fundamental. Quem aqui da área da biologia, enfim, das ciências humanas, vai saber que o sal ele é responsável por fazer o transporte da água, da retenção e dos nutrientes nas células. Uma dieta com exagero de sal, você com certeza vai passar mal, vai ter problemas. Mas a ciência diz que 2 pitadinhas de sal por dia são fundamentais para a preservação da vida. Sem sal nenhum no teu organismo, você vai virar uma uva passa. Está enrugando muito rápido, é falta de sal. Eu estou também. Agora o exagero vai destruir o teu corpo. Como o fanatismo religioso provoca muitas vezes dores no corpo de Cristo. É sal demais. Agora mesmo nós acabamos de ver aí essa quase tragédia contra o Bolsonaro, candidato à presidência da República, onde um cara deu uma facada nele, e está dizendo que deu em nome de Deus. Eu estava ouvindo uma entrevista da sobrinha dele, dizendo que ele era um cara que ficava o dia todo dentro de casa, não falava com ninguém, não se relacionava com ninguém, lendo a Bíblia. Virou sal demais, não entendeu nada o que Jesus Cristo ensinou. Jesus certa vez olhou para Pedro e falou assim: Pedro, aquele que empunha a espada, pela espada morrerá. Larga a espada. Ele não largou a faca, não entendeu nada, mas está aí depondo contra a igreja.
Hoje eu estava vendo uma notícia que diz que os advogados milionários que foram contratados por ele, foram contratados por uma igreja, não é a igreja Sal da Terra. Avalizando o exagero, avalizando a religiosidade, avalizando o fanatismo. Nós somos chamados para dar pitadinhas, e nas pitadinhas nós vamos influenciando e mudando todo o sabor, nas pitadinhas do evangelho, nas pitadinhas do equilíbrio, nas pitadinhas que você vai dando, como o sal dessa terra, a tua família será transformada, essa nação será transformada, a nossa sociedade será transformada. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Ele é o Senhor da nossa terra, e quem vai fazer isso é a igreja que vai salgar essa terra. Olha que coisa interessante sobre o sal. Nos países onde há frio demais, onde há aquelas nevascas que cobrem toda a terra, eles usam sal para derreter o gelo das rodovias. Você sabia disso? É usada uma solução de sal com areia para não escorregar, onde o sal derrete o gelo que está sobre a rodovia, e assim os carros podem transitar. Jesus falou que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará nos últimos dias. Mas quem é que vai aquecer os corações? O sal da terra. O sal da terra. Corações que conhecem o caminho, que conhecem a Jesus, mas estão petrificados, gelados. Você como sal, você vai influenciar, você foi chamado para influenciar, dar sabor a essa terra, quebrar o coração de pedra e que sejam colocados dentro desse lugar, corações de carne que pulsam. Que nós sejamos essa igreja. Que você seja conhecido como um homem, uma mulher, que é o que as pessoas podem contar. Um homem, uma mulher que tem um discernimento, que tem um equilíbrio, que tem sabedoria. Um homem, uma mulher que carrega o Espírito de Deus, que é conselheiro. Que nós sejamos pessoas que a nossa ausência faça falta. Que as pessoas olhem e se lembrem de nós dizendo, é importante, vamos ouvir o que ele tem a dizer, vamos ouvir o que ela tem a dizer, você já tem o que dizer, está tudo aí dentro de você. O Evangelho é equilíbrio. O Senhor está nos chamando para isso, para que nós sejamos pessoas que influenciem. Eu escolhi o texto de Isaías, porque Isaías, ele foi um grande influenciador. Isaías foi um homem, um profeta que, para alguns, é chamado de o quinto evangelista. Sem dúvida nenhuma, o maior profeta messiânico de toda a palavra, de toda a Bíblia Sagrada. No Novo Testamento, as suas profecias, os seus textos, ele é citado mais de 400 vezes. Jesus Cristo, a primeira mensagem que Jesus pregou foi o livro do profeta Isaías. Ele abre o livro do profeta Isaías e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos, os oprimidos, e anunciar o ano da bondade do Senhor. E a Bíblia diz que Ele fecha o livro e diz, hoje se cumpriu essa palavra. É no capítulo 53 que diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi Isaías que escreveu. Porque a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. O governo está sobre os seus ombros, está escrito, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim em Israel, no trono de Davi. Isaías é um livro fantástico para você ler e conhecer sobre a profecia que anuncia a vinda do Messias. Foi chamado para influenciar, fez a diferença. Isaías era proeminente na nação de Judá, na terra no reino de Judá e em Jerusalém. Filho de Amós, provavelmente com livre acessos no reino, participou de 4 reinos. Ele viu o reino de Uzias, viu o reino de Jotão, de Acais, de Ezequias. Grandes reis que fizeram grandes coisas. Isaías estava lá presente, participando, influenciando.
Mas o que me chama a atenção é que Isaías, tal como Jesus, tal como você, tal como todos aqueles que influenciaram, não esteve livre da crise. Ele enfrentou, ele passou por momentos de dificuldades, só que esses momentos de dificuldades transformaram ele naquilo que ele se tornou. A Bíblia vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías dizendo, aqui está o chamado de Isaías, aqui está alguém designado, que declarou, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Num ano de dor, num ano de choro, num ano de lamento, num ano de frustrações, num ano de perdas, ele viu o Senhor. Nós temos muita dificuldade de lidar com perdas. Nós temos muita dificuldade de lidar, muitas vezes, com perdas que são literalmente físicas, entes queridos que partem. Porque nós não entendemos que a morte, ela não é o fim, a morte é o início de um novo ciclo. Aqueles que partem, aqueles que morrem, não chegaram ao fim. Aí é que começou. E principalmente aqueles que ficam, precisam entender que o fim não é a morte. Só quem já perdeu um ente querido sabe a dor, o luto. Não se pode mensurar a dor e o luto de alguém que perde um ente querido. Eu sei o que eu estou dizendo, eu perdi meu pai, perdi meus avós, tudo num prazo de 3 anos eles partiram. A dor é grande, o luto é real, é necessário, ele acontece, ele deve ser vivido, mas ele tem que passar. Porque a morte não é o fim nem para quem foi, nem para quem ficou. A morte é o início de um novo ciclo. A morte significa separação. Talvez você tenha perdido alguém muito importante. Te levanta, porque um novo ciclo vai começar sobre a sua vida. Às vezes, não é uma morte de alguém fisicamente, mas é uma morte de significado. Morte de significado dentro de nós. É impressionante. Às vezes, coisas que a gente deposita esperança, que a gente deposita fé, que a gente depositou planejamento, que a gente acreditou, de repente desaparecem. De repente somem da nossa história. De repente nós nos sentimos literalmente enlutados, porque aquilo que a gente acreditou perdeu o significado, acabou. Uma amizade que acabou, um relacionamento que acabou, algo que morreu. Não foi uma morte física, mas foi uma morte de significado. A palavra do Senhor é para você, meu irmão e minha irmã. Se este ano, quem sabe, foi um ano de perdas, ainda neste ano você verá o Senhor trazendo algo novo sobre a sua vida. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, disse Isaías. No mesmo ano do choro, também foi o ano da alegria. Passado o luto, a gente se levanta e faz. Passado o luto, a gente volta a acreditar. A Bíblia vai dizer, quando Abraão foi chamado, no capítulo 11, no final do capítulo 11, diz que Arã viveu 205 anos, pai de Abraão, viveu 205 anos e morreu. Então, o Senhor disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, vai para casa, para o lugar onde eu te mostrarei. A Josué, no capítulo 1 de Josué, a Bíblia diz assim, e morreu Moisés, servo do Senhor. Então o Senhor disse a Josué, o meu servo Moisés já é morto, agora tu entra com esse povo e vai adiante. Tem muitas vezes, meu irmão, que para o novo de Deus acontecer na nossa vida, algo precisa acabar. Fins de ciclo não são fins de vida, não são fins de propósito, são inícios de um novo tempo do Senhor para a nossa vida.
Talvez você tenha perdido coisas que você não esperava, coisas que você não almejava, coisas que você nem entendeu. Acabou. Às vezes um negócio, algo que você se propôs a fazer, acabou. Eu quero dizer, ainda este ano você verá o Senhor vindo com o novo dele sobre a sua vida. Você crê em nome de Jesus? Uzias significa Yahvé é a minha força. Yahvé é a minha força, isso para Uzias. Às vezes o novo de Deus, às vezes a gente não vê o Senhor, porque a nossa força é Deus na vida de alguém. A nossa força é o que Deus faz na vida de outro, nos anima, mas nós não vemos o Senhor, nós vemos o Senhor na vida do outro, Yahvé é a força dele, e na força dele, para mim, eu vou também de reboque. E às vezes o Senhor nos separa, porque morte significa separação, é só isso. E às vezes o Senhor nos arranca, nos separa daquilo que a gente deposita a nossa confiança, porque a força dele me fortalece. E a gente fica dependendo de homens, e dependendo daquilo que o Senhor faz na vida dos outros, e testemunha na vida dos outros, e de repente a gente se vê sozinho. Eu quero declarar para você, se você está se vendo sozinho, nesse ano você verá o Senhor, o teu Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e soberano e esplendoroso trono. Meu irmão, você quer sair dessa dificuldade que você está enfrentando? Você quer sair dessa realidade que você está enfrentando? Tem sido um ano, quem sabe, de choro, de lamento. Lembre-se de uma coisa, o Senhor está no alto, o Senhor não está embaixo. Te levanta hoje e a tua vida vai mudar em nome de Jesus. Te levanta agora e a tua realidade vai mudar em nome de Jesus. Sai dessa condição. Sai desse tempo, quem sabe já passou mais do que deveria, o tempo de luto. O Senhor está dizendo para você, levanta a tua cabeça, eu estou tão próximo de você, só que eu não estou embaixo, eu não estou atrás, eu estou no alto. Quando o rei Uzias morreu, ele levantou a cabeça, como quem diz, eu preciso de uma chance, de uma oportunidade que vai ser da minha vida. Quando ele levantou a cabeça, ele viu o Senhor, você também verá. Mas levanta a tua cabeça hoje. Você tem desígnio, você tem chamado, levanta a tua cabeça e sai a marchar, porque o Senhor é com você. Ele levantou a sua cabeça e ele viu o Senhor. Paulo vai dizer aos Colossenses, uma vez que nós ressuscitamos com Cristo, procuremos as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensemos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Está na hora de a igreja começar a voltar a pensar nas coisas do alto. Porque nós vamos ver o Senhor se nós olharmos para o alto. Nós vamos ver o Senhor se nós clamarmos por aquilo que o alto oferece. O reino de Deus, por exemplo. O reino de Deus vem do alto. O reino de Deus está dentro de nós e é o alto que nos dá. O reino de Deus de justiça, de paz, de alegria. O reino de Deus, Jesus falou, busquem pois em primeiro lugar, em primeiro lugar as coisas do alto, em primeiro lugar as coisas sobrenaturais, em primeiro lugar, é por isso que somos igreja, em primeiro lugar busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Tira os teus olhos da terra, tira os teus olhos das circunstâncias, tira os teus olhos dos medos, tira os teus olhos de tudo aquilo que é material e coloca os teus olhos naquilo que é sobrenatural e a tua vida vai mudar, você vai influenciar, você vai escrever uma história maravilhosa para você e para os seus, você vai construir um legado. Mas lembre-se que filhos de Deus clamam ao alto. Olha para o alto. Porque é de lá que te vem o socorro. Pensem nas coisas do alto. Você sabe algo que vem do alto? O Espírito Santo de Deus. É o maior presente dos céus. Foi o que Jesus disse que nos daria para não ficarmos órfãos. E vem do alto. Se você parar de olhar para a terra e começar a clamar por aquilo que vem do alto, o Espírito Santo de Deus, Jesus falou isso. Uma vez que vocês creram,
ouviram e creram na palavra, Paulo falou em Efésios 1:13, uma vez que vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que vem do alto. Jesus disse em Lucas: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em Atos 1:8 ele disse: vocês serão revestidos de poder, quando o Espírito de Deus descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Vocês receberão poder quando o Espírito descer. A Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos e de repente veio do céu um som como um vento forte. O alto quer derramar hoje sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa, que é a garantia da salvação, da redenção, do cuidado, da proteção do Senhor para a sua igreja. É do alto, meu irmão. É do alto que vem o poder de Deus para curar, para libertar, para transformar. Sabe uma coisa que tem me incomodado nos últimos dias? É que a igreja está se tornando muito terrena, muito materialista, muito transitória. Nós estamos muito preocupados com a contextualização. E ela é bacana, ela nos favorece, ela nos ajuda. A contextualização, o som bacana, a luz bacana, a palavra de uma forma sem religiosidade, isso é legal, isso, a palavra ela vai mais a fundo, ela chega naquele que não entende. A contextualização não é um problema. O que nós não podemos nos esquecer é que o que trouxe a igreja até aqui, por séculos e séculos, não foi a contextualização, foi o poder de Deus. E o poder de Deus não pode ser desprezado. E o poder de Deus é aquilo que nós devemos buscar. O poder de Deus é aquilo que nós devemos esperar. O poder de Deus é que muda a nossa história e muda a história das pessoas. É o poder de Deus que está no nome de Jesus que transforma. É por isso que nós somos igreja. O poder de Deus não pode ser relativizado. O poder de Deus é a prioridade da igreja. E o poder de Deus vem quando a gente olha para o alto. Busque o poder de Deus e você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida. É o poder de Deus que vai transformar a história da tua família. Você foi selado com o Espírito Santo. A igreja que influenciou, a igreja que influencia. A Bíblia vai dizer lá em Atos que as pessoas ficavam atônitas e maravilhadas com o poder de Deus, que grandes sinais eram feitos pelos apóstolos, que grandes coisas aconteciam. É o poder de Deus que vai fazer o incrédulo aceitar e crer que o Senhor é real. E o poder de Deus não vai se manifestar por aí, o poder de Deus vai se manifestar através de você, da sua vida. Você que sabe que é filho, que reconhece a sua identidade, que olha para o alto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e glorioso trono, e a aba das suas vestes enchia todo o templo. Isaías 66 vai dizer, o Senhor diz através da boca de Isaías: eu sou o Senhor, o meu trono está nos céus, e a terra é o estrado dos meus pés. A alegoria que Isaías viu diz que o Senhor assentado no trono, nos céus, os seus pés provavelmente, a terra como estrado, e a aba da sua veste enchia todo o templo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que são templo e santuário do Espírito Santo de Deus e que Ele habita em vocês? A aba das vestes do Senhor é a alegoria do Espírito de Deus, que nos reveste, que nos protege, que nos guarda, que cuida. O poder de Deus está sobre a sua vida. Entenda de uma vez por todas. Você está esperando alguém cheio do poder aparecer, e o Senhor está dizendo, eu já coloquei o meu poder dentro de você. Influencie. O poder do nome de Jesus está com você. Em meu nome vocês farão, em meu nome vocês irão, em meu nome vocês curarão, em meu nome vocês libertarão, em meu nome nada lhes causará dano, em meu nome pisarão em serpentes e escorpiões sobre todo o poder do mal, e nada lhes causará mal algum. Filhos de Deus que clamam pelo poder do alto. A Bíblia vai dizer que os serafins voavam. Eu não vou aqui entrar na questão
dos serafins, mas eles são praticamente anjos adoradores. E eles voavam e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Não é que estará, a terra está cheia da glória do Senhor. Para onde você olhar, você vê glória do Senhor. Aonde você colocar os teus olhos, o teu irmão aí do teu lado está cheio da glória do Senhor. Você está cheio da glória do Senhor, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso. Ele encheu a terra com a sua glória. Faça bom uso da glória do Senhor. Creia na glória do Senhor. E a Bíblia diz que enquanto eles falavam uns aos outros, os umbrais das portas estremeceram, e o templo se encheu de fumaça. Mais uma alegoria. A fumaça é o sinal da presença do Senhor. É a Shekinah, que vem quando nós adoramos ao Senhor. Por isso o poder da tua oração, a Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa. A oração de um justo é eficaz. Quem aceitou a Cristo aqui? Quem crê no poder do nome de Jesus e tem Jesus como seu Senhor? Você foi feito justo. Então a tua oração tem poder. A tua oração atrai a glória do Senhor, a Shekinah do Senhor. Tudo se torna cheio da presença do Senhor quando você ora, quando você adora. Meu Deus, quando a gente vai para a palavra, a gente vê que eles estavam todos orando, quando de repente veio a glória do Senhor. Em Atos 4, a Bíblia diz que a igreja estava orando ao Senhor, pedindo coragem para anunciar o Evangelho, e quando eles terminaram de orar, o lugar onde eles estavam estremeceu, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciaram a palavra corajosamente. A Bíblia vai dizer que Estevão era cheio da graça e do poder de Deus, e realizava sinais maravilhosos. Vai dizer que Paulo, Deus fazia milagres extraordinários através de Paulo, de modo que até os ventos, os lenços e aventais que ele usava eram levados, e aqueles que passavam eram curados. Que esse poder passe a acontecer na igreja, que se levante essa igreja que creia no poder de Deus. Vai dizer que eles em Atos 16 estavam orando e cantando, presos, mas enquanto oravam e cantavam, houve um grande terremoto. O poder de Deus se manifestou. É para o tempo da Bíblia, é para o tempo dos apóstolos? Não. Pedro, quando pregou a palavra, se levantou e profetizou. Joel capítulo 2, ele disse: nos últimos dias, o Espírito de Deus derramará, o Senhor derramará do seu Espírito sobre os seus servos e sobre as suas servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas nos céus e sinais na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. É presença do Senhor no meio da igreja. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, nós vamos ver poder de Deus se manifestando no meio do povo. Nós vamos ver pessoas sendo salvas, saradas, libertas, paralíticos andando, cegos enxergando, cativos sendo libertos. Eu creio no poder de Deus, eu creio, e essa igreja que acredita que é filha, que é filho de Deus, essa igreja vai viver o sobrenatural de Deus. É isso que nós precisamos clamar. Não vamos relativizar, que o Espírito de Deus desça com poder e autoridade. É isso que vai mudar a história da nossa nação. É o poder de Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé. E eu quero orar com você que crê no poder de Deus. A Bíblia diz que por causa do poder de Deus, as multidões ficavam maravilhadas, perplexas e atônitas. Nós estamos como igreja focados nas coisas da terra. Elas não são desprezíveis, elas são importantes. Só que Jesus disse que elas não são a prioridade.
A igreja que sabe quem é, também tem a convicção de que uma vez que ela busca primeiro o alto, as coisas da terra acontecerão, porque o Senhor cuida de nós. É o poder de Deus na sua vida que vai fazer as pessoas se converterem lá na tua família. É o poder de Deus no meio da igreja que vai deixar essa nação atônita. O poder de Deus que está sendo liberado sobre a igreja. Antes do grande e glorioso dia do Senhor, o poder vai se manifestar de maneira extraordinária. E a minha única oração é que você tão somente creia que todo esse poder é colocado dentro de você. Tudo é possível àquele que crer. O trabalho da igreja é tão somente crer que se ressuscitamos com Cristo, procuremos as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Assim colocamos os nossos pensamentos naquilo que é no alto e não terreno, porque o poder de Deus vai se manifestar. Talvez o problema seja terreno, a realidade é da circunstância da vida, mas é o poder do alto que vai mudar a realidade daquilo que está acontecendo na terra. Você tem uma ferramenta poderosa que o mundo não conhece, é a ferramenta da oração, é a ferramenta da adoração, é a ferramenta do louvor, é essa ferramenta que abala os alicerces e transforma e liberta vidas. Tudo que está acontecendo hoje de ruim, de problema dentro da tua casa, lá onde você trabalha, situações que fogem do teu controle, no poder do Espírito Santo de Deus, pelo nome de Jesus, você vai vencer. Então busca o Espírito, clame pelo Espírito, e você vai ver que as coisas vão para o seu lugar. Você foi chamado para influenciar pelo poder do nome de Jesus. A influência da igreja é a autoridade do nome de Jesus, é a representação desse poder, desse nome. Então se você está nesse lugar e o que você quer é do Espírito de Deus sobre a sua vida, é ser cheio do Espírito Santo, é ser batizado com o Espírito Santo, é receber do alto o reino de Deus, é receber a autoridade do Espírito, é no alto que você está depositando a sua esperança. Hoje é uma noite do Senhor manifestar o poder dele na sua vida, e você vai ver que por onde você vai passar, a Bíblia diz que até a sombra dos apóstolos curavam, mesmo quando eles não estavam preocupados ou percebendo, o poder estava se manifestando, porque o poder de Deus na sua vida é transbordante. Aonde você passar, ambientes vão mudar. Você é sal da terra por causa do poder do Espírito de Deus em você. É noite de você se encher do Espírito, é noite de você ver o Senhor na sua vida. Sai do teu lugar, vem à frente, nós vamos orar por você.